Então, começando esse pão, a gente vai pegar, como diz a receita, 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo branca. Essa parte da farinha de trigo, eu gosto de dizer que as pessoas devem procurar usar uma farinha de trigo de boa qualidade. E como é que a gente sabe se a farinha de trigo é boa? A farinha de trigo de boa qualidade, basta a pessoa, na hora da compra, verificar o rótulo atrás da farinha e ver as informações, ler as informações nutricionais dessa farinha. Essa farinha de boa qualidade é uma farinha que tem que ter entre 9% e 12% de proteína. Isso está escrito atrás do rótulo. Você vai ver a proteína, teor de proteína da farinha, está lá escrito direitinho. A partir de 9%. A partir de 9% até 12%. De teor de no proteína. Brasil, é um pouco difícil, comercialmente falando, encontrar uma farinha de 12% de proteína ou mais. Mas a partir de 9 já encontra. A partir de 9 você encontra. E não comprar, não usar de maneira nenhuma uma farinha abaixo de 9% de proteína, porque é uma farinha que a formação do glúten não vai ser muito correta, então o pão não vai crescer, pode realmente causar um problema de qualidade final do pão, da massa. E, não vai ficar bom, né? Não vai ficar bom. Agora adicionamos a farinha integral. Agora vai uma xícara de chá de farinha de trigo integral. Lembrando que a gente está usando a farinha de trigo, mas você pode em casa, qualquer um em casa pode fazer substituindo a farinha de trigo por uma farinha de centeio, por exemplo. Sendo que a farinha de centeio, o pão, ela tem menos glúten. O glúten não atua com tanta uniformidade, com tanta performance boa quanto a farinha de trigo. E o pão, a massa fica realmente um pouco mais úmida. É um pão que o alemão gosta muito. Os alemães usam muito o centeio na massa. Bom, e agora? Agora a Patrícia está adicionando a massa, a farinha seca, 5 gramas ou meio envelope de um bom fermento biológico sebo. Esse fermento de saquinho que você encontra nas prateleiras de qualquer supermercado. Mistura-se os secos. É importante que esse fermento seja de boa qualidade. Um fermento bom, de boa qualidade. Você procure observar a origem desse fermento. De preferência, tem algumas embaladoras no Brasil que trabalham com fermento importado. Bom, já com fermento aí, tem que ficar misturando quanto tempo? Você mistura só até os ingredientes se incorporarem e ficar tudo com uniformidade como está aqui visto. Tudo misturadinho. Tudo misturadinho. O pão, essa parte aqui se chama misturar os secos. Porque aqui só tem os ingredientes secos. O sal não deve ser adicionado de imediato na hora em que a gente adiciona o fermento, porque o sal prejudica a atuação do fermento inicial. Ele pode fazer com que o fermento se torne inativo, alguma parte dele seja perdida. Corta o fermento, corta o sal. O fermento. Então a gente deve evitar o sal, deixar mais por último. Então vamos adicionar agora 1,5 xícaras de água de boa qualidade. Água mineral de preferência? De mineral sempre de preferência. E qual a temperatura dessa água? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. A água mineral, a gente deve usar água mineral para evitar que a gente adicione ao pão ingredientes que não são indesejáveis, como cloro, que vem nas águas que normalmente são tratadas em grandes centros, nas nossas grandes cidades. Então a água mineral sempre vai ser a melhor opção. Feito isso, uma espátula ou uma colher mistura-se bem essa massa. Essa massa deve ficar uma massa plástica, nem tão seca como está aqui, nem tão úmida demais. Ela não deve nunca ficar com sobra de água no fundo da bacia. Se preciso for, você adiciona um pouquinho mais de água. Ela vai botar 1/4 de xícara de água para completar um pouquinho essa plasticidade dessa massa. Se pôr água demais, pode Se botar desandar água a massa, demais, né? O pão vai ficar muito úmido. Agora tem que trabalhar um pouquinho só, dar um pouquinho de trabalho só nessa hora aqui de mexer. A massa daí é um pouco resistente. Se você, por algum engano, tiver colocado um pouquinho de água demais, achar que está um pouco, como eu estou achando que está um pouquinho plástica,
Você pode, sem problema, adicionar um pouquinho de farinha. Uma pitadinha de farinha de trigo? Pode botar mais uma colher ou duas de farinha aqui para Vai ajeitando a acertar. massa. Para acertar. Isso não é comum ocorrer, mas pode acontecer da pessoa, na hora de botar um pouquinho a mais, não tem É até problema bom a nenhum. gente saber que pode ir corrigindo a massa, não É, tem problema. pode, não tem problema nenhum. A massa bem plástica, você se observar no fundo, vai ver que não sobrou água no fundo. Tá aqui como essa massa deve ficar. Bem elástica. No fundo vocês vão ver que ela não tem água no fundo, ela não está úmida demais. Ela está úmida sem excesso. O ideal mesmo é até bater numa batedeira. Batedeira? Com certeza. Se tiver uma batedeira em casa é melhor. Mas se bater demais também... Se bater demais, realmente pode dar um resultado não muito agradável. O pão pode ficar também um pouco pesado. Agora já pode adicionar o sal. Né? Agora sim, você vai adicionar uma xícara de chá. Fica também essa parte do sal um pouco a critério das pessoas. Uma colher de chá. Uma colher de chá de sal marinho. O sal foi por último, né? O sal foi por último. Não pode pôr antes. Não pode pôr antes, porque você vai certamente vai prejudicar a ação inicial do fermento nessa massa. Agora vamos adicionar 2 ingredientes enriquecedores dessa massa. 2 colheres de sopa de farinha de linhaça a essa massa. Quem não tiver a farinha de linhaça, pode perfeitamente pegar uma quantidade de linhaça e triturar em casa com liquidificador, que vai dar a mesma farinha. Mexendo sempre para incorporar, está bem incorporado. Agora adicionar uma colher de sopa de linhaça semente. Quem não quiser usar a farinha de linhaça, pode perfeitamente usar 2 colheres de sopa da linhaça semente. Ao invés de usar uma da farinha e uma da semente. Bom, a nossa massa está pronta então? A massa está pronta. E agora, vejam que é muito fácil, a massa ficou desse modo aqui, seco da maneira... Bem elástica, né? Bem elástica, seco, não pode estar úmido demais. Ó, bem elástica mesmo, né? Essa massa você vai cobrir ela com um pano úmido, levemente úmido ou seco, e um prato. Eu normalmente uso um prato. Bota-se um prato em cima da tigela e vai à fase de descanso. Esse pão agora vai descansar por longas horas até ir para o forno. Até quanto tempo? 18 horas. Ninguém mexe, ninguém põe ninguém a mão, mexe. Ninguém Temperatura ambiente, ele fica agora aqui 18 horas descansando. Sem pegar sol. Sem pegar sol, um local arejado, protegido de umidade, protegido da luz solar direta. De preferência uma bacia fechada, sem ser incolor, uma bacia desse modo como está aqui. Beleza, esquece a massa então agora. E agora acontece o que então? Agora a Patrícia vai informar aqui enfarinhar, tem que untar as formas, pode ser feito, ela vai fazer com manteiga, de preferência usar manteiga sem sal, procurando preencher bem os espaços, espalhar bem, que esse pão, assim como todo outro pão, pode acontecer da massa ficar aderida nas paredes da forma. E aquelas formas que não grudam o produto? Pode ser usada a forma de Teflon, é uma forma até mais apropriada. E tem que untar também? Não precisa. Um pouquinho de farinha, muito pouco. Tá bom. Não precisa deixar batendo bem as laterais, procurando fazer com que a farinha cubra toda a superfície untada, porque o pão, depois que cresce, a massa cresce no forno, ele vem até a superfície. Vamos completar com cuidado aqui, preenchendo com metade da massa a forma. Essa metade da massa vai um pouco acima da metade da parede da forma. Feito isso, espalhar um pouco aqui com a espátula, a colher que estiver sendo usado. A Patrícia vai colocar no topo da massa. Lembrando sempre, Welter, que a gente faz esse pão. Eu estou fazendo esse pão, que foi esse primeiro que eu fiz, que foi um pão de linhaça. Esse pão pode ser feito com qualquer outro grão que você queira usar. Você pode fazer o pão de aveia, isso fica a seu critério. Pode ser feito com semente de girassol,
Pode-se fazer hoje, o que a gente faz muito, que eu uso muito aqui, é um trigo sarraceno. Você pode fazer um pão com quinoa real, grãos de quinoa, que é um pão também muito bom. Quer dizer, essa massa é só a base, né? Isso é só a base. Você pode ir criando. Então você pode criar a sua vontade. Vamos pro forno? Vamos pro forno. Vamos deixar 45 minutos no forno, o forno aquecido a 290 graus, 300 graus, a fogo alto, durante 45 minutos. Esse pão vai ficar no forno e o resultado a gente vai ver daqui a pouco. Receita toda R$3. Receita toda R$3, 2 pães R$3.